Vender-se é um arquétipo. Bem, tem um anime chamado Owari no Seraph, significa, ou em inglês The Seraph of the End, significa o serafim do fim, no caso da morte, né, do fim, do encerramento. Nessa história, fala de vampiros, né, que matam as pessoas, bebem o sangue das pessoas, aquela carnificina padrão, e criaram uma cidade subterrânea por causa da luz do sol. E as pessoas, algumas eram escravizadas lá como gado, digamos assim, né? Eram criadas para gerar sangue para eles. Assim, eles eram autossustentáveis. Na superfície, algumas dessas pessoas fugiram, criaram povoados e começaram a lutar contra os vampiros. Como os vampiros nessa história, nesse anime, eram muito rápidos, muito fortes, eles precisavam de alguma fonte de poder, né? O poder militar era ralho contra alguém super rápido, super forte. Era tipo um exército de Superman. Aí eles faziam pactos com o demônio. Então nessa história do Ari no Seraph, eles basicamente eram as pessoas pactuando com demônios para poder brigar com os vampiros. Com esse pacto eles ganhavam mais força, mais velocidade, né? Vamos lembrar que anime não é a realidade espiritual que a gente vive aqui, né? O anime ele não tem a ver com representar o arquétipo ou retrazer um conhecimento. No anime é uma coisa mágica, né? Tipo, faz um pentagrama, aparece ali um monstro, uns negócios bem, tipo, puxado pro literal. Bem literal, meu cabelo tá parecendo um tem vida própria. Mas enfim, a moral desse anime é que, e na época eu não tinha percebido, mas o não é muito diferente da realidade que a gente vive. Porque, por exemplo, vamos dizer que o Mago Negro, né, ou o Espírito Trevoso, Quiumba, né, ou até, não para mal, né, o Espírito Zombeteiro, que é mais libertinoso, liviano, frívolo, mas por vezes tem intenções parecidas, né, que é uma piada, que é uma brincadeira. Vamos dizer que existam afinidades de interesse, no sentido igual intenção, né? Por exemplo, na natureza tem a raia, que tem o ferrão na ponta da cauda, e o escorpião, que tem o ferrão na ponta da cauda. Existe um nome na ciência para isso, né? Quando dois animais na natureza têm uma afinidade de interesse, têm um interesse em comum, é muito comum eles desenvolverem o mesmo mecanismo de sobrevivência. Um bom exemplo disso é a mosca e o gafanhoto. São espécies bem separadas de inseto, só que ambos desenvolveram asas, certo? Isso é afinidade de interesse, os dois tinham o mesmo interesse em comum e eles acabam, até por questão, vamos dizer, vibração, né? A genética, o DNA nada mais é do que um livro de formas tridimensionais à base de som, né? Seria um arquétipo de frequência. Moral da história. É óbvio que na nossa realidade literal a gente não consegue, ó, esticar a mão e aparecer um monstro com 5 chifres. Mas na nossa realidade sim, a gente abre portais. Tanto é que às vezes as pessoas elas falam um palavrão, falam uma besteira e logo depois tu já percebe que a pessoa muda um pouco o padrão dela agir. Uma vez eu pensava que era crendice minha, mas eu acabei me dando conta que não. Tem palavras que eu falo, por exemplo, se eu falar bosta, se eu falar merda, são palavras que no que eu falo, e existe um mito sobre isso, né? Diz que abrem portais. Eu já percebi que em várias situações em que eu falo, às vezes ali na hora do impensado, me vem um nervosismo, principalmente vindo das tripas, me vem uma sensação ruim. Até me precisava ver agora. E eu achava que era uma coisa inconsciente, uma coisa, digamos, crendice minha, e não é. Digamos, dependendo do significado que tu impõe, e nos dois casos, veja bem, um significado de algo apodrecendo, acaba sendo, digamos, parecido com aquilo que se chama, certo? E claro, é só tu olhar, por exemplo, a atitude de um cachorro nervoso. Quando tu vê um cachorro que tá brabo mesmo, que é atordoado, apanha todo dia, tu vai ver que o cachorro, ele não vai vir e brigar. Ele vai vir brigar, vai sair e vai dar uma volta como se estivesse nervoso. Sabe aquela pessoa que sai, dá 3 voltas e bota a mão na cabeça e faz drama, e ai, como é que eu vou fazer? Aí depois dessas 3 voltas o cara para e já sei. E geralmente o cara toma uma atitude impensada. Que tu pensa, né? O cara parou pra pensar, agora ele vai acalmar os nervos. Não, o cara dessas 3 voltas, parece que invocou uma coisa ruim, o cara. Já sei, aí o cara vai lá e bate no outro. Enfim, essa questão de portais, de você acessar do divino, do corpo magnético geral do ambiente, né? Forças ou coisas que saindo de você são parecidas com elas na natureza, isso acontece o tempo todo. A gente é isso, né? Os nossos próprios órgãos, a evolução, tudo no universo, vamos dizer, se construiu assim. Mas o ponto em questão é que esse anime, ele de forma caricata, ele retrata essa realidade. Digamos, o Mago Negro, ele não é
totalmente mal, tá? Assim como o anjo não é exclusivamente bom. Porque veja bem, o conceito de um anjo, de uma criatura angélica, de um espírito evoluído no espiritismo, né, sempre vai ser de, ou até em outras religiões, no caso do crente, né, um anjo do Senhor, um espírito benevolente, qualquer uma dessas caricaturas, desses arquétipos, fala meio que da mesma coisa. Uma criatura, um pai, né, um pai, uma mãe, que está ali com seus filhotes, com seus bebês, seus pequenos, querendo o melhor deles. Então é óbvio, né, que eu prefiro apanhar de um anjo do que ser bem tratado por um demônio, digamos. Se eu for bem tratado por um ladrão que só quer ganhar, é óbvio que se eu estiver morrendo ele não vai estar nem aí, ele vai me ajudar por interesse próprio. Existe uma frivolidade na questão. E vice-versa, né? Se eu for ajudado, se eu for maltratado até pela minha mãe, por alguém querido, mesmo que fosse para a pessoa se ajudar, mesmo que for pro meu mal, sabe que na índole daquela pessoa tem que te ajudar. Então vai ter um limite até onde ela te bate, vai ter um... Ela pode estar sendo muito fiel a uma regra errada, mas tu sabe que existe uma boa intenção ali que não é substituível. Às vezes faz até a gente perdoar certos erros, certo? Voltando ao anime, ele coloca a seguinte circunstância. São vampiros, certo? São do mal, bem do mal. E as pessoas invocam esses demônios. E claro, no anime é caricato, né? O demônio ele tem chifrinho, ele tem olho vermelho, é toda aquela firula toda, né? Aquela arte magnífica. E nesse anime, esses demônios para mim eles são muito interpretáveis como mago negro, porque se a gente for ver, por exemplo, no sentido tecnologia, no sentido de desenvolvimento de negócio, né? Vou fazer uma empresa. O mago negro ele é muito ligado para nós àquela coisa da competição, do sair ganhando em cima do outro. Só que quando a gente fala no sentido poder, o mago negro e o mago branco têm a mesma afinidade. Que é, digamos, indiferente de bom, de mal, de prejudicar alguém ou não. Indiferente de ser guiado por desejo ou por sabedoria. Focando um pouquinho no que é neutro, no que é bom e ruim, no que é faca de dois gumes, ambos têm como arquétipo o desejo de poder. E isso é bonito. Veja bem, a gente estuda, né? A gente trabalha, ganha dinheiro, sustenta a família com isso, né? Poder, vamos lembrar que é algo bom, certo? Então, imagina o seguinte, existe um povo lá na selva querendo se proteger, existe alguém querendo, como eu disse, desenvolver uma tecnologia. O mago negro ele pode ser contra a sua ideia de pacifismo, ou não necessariamente contra, ele pode só ter a opinião dele. Mas às vezes a afinidade de interesse no sentido técnica pode ser a mesma e pode ser boa, né? Digamos, não recomendo, óbvio, até porque o tipo de influência tem a ver muito até com hipnose, com contra a nossa vontade. Mas, em geral, é que nem aquela história do cientista, né? Uma pessoa, um cientista de boa índole, ele pode até sintonizar com cientistas das trevas, no sentido, às vezes, de intenção de descoberta. Os dois têm intenção de descoberta, né? Um descobriu a bomba atômica, outro também. A diferença é a índole. Então, lógico, se ele tiver um apelo divino muito forte, ele pode até ter afinidade no sentido de intenção de busca, mas não vai ter afinidade moral. Ou seja, não vai ter o mesmo desejo de prejudicar o outro. Às vezes até o oposto, né? Vai se negar certas experiências pelo dano colateral, né? Os fins não justificam os meios, e eventualmente algo bom se desenvolve. Voltando a esse anime, eles contam que eram vampiros, certo? Contra as pessoas invocavam demônios para poder derrotá-los. E claro, tinha um contraponto, porque o anime ama fazer isso, né? Alguma coisa para quebrar a regra padrãozinho, em que na qual um vampiro lá do meio dos maus se resolve se tornar bom, né? De infância era amigo de um menino que era o protagonista. E claro que o protagonista vem com uma novidade, né? Com o poder doido do capiroto lá que ninguém conhecia, porque também é padrão, né? Digamos, é isso que nos infla o ego, né? Aquela coisa do eu vim com algo diferente, algo novo, isso mexe muito com a psique humana. Tanto no sentido de novidade quanto no de autossuperação, né? Um problema que há muito estava ali, a gente aprendeu a lidar, aprendeu a aceitar, do nada vem uma solução, pá, coisa boa, não vou mais ter que passar por isso. Gerações e gerações passando por aquilo, caiu uma solução, né? Nessa história, esse menino, ele, como todos os outros soldados, tinha esses pactos, né? Cada um tinha com um, ele tinha com uma menina, convenientemente de vestidinho preto, e eventualmente esse menino descobre um pacto com um anjo. Ele descobre que existia uma experiência para derrotar os vampiros em que na qual os dois lados ficaram muito obcecados, né? O vampiro em dominar, matar todas as pessoas, e as pessoas em matar todos os vampiros. E nessas experiências
ele, ao invés de ser contactado só por um demônio, ele acaba sendo compactuado com um anjo, o anjo do sal. E nessa história, tipo, tem uma cena que me marcou, eu nunca vou esquecer, na qual ele tá no meio de uma guerra, né? Ele luta com tudo, ele exaure as próprias forças, ele tá exausto, né? Ele olha ali os exércitos vindo, o tal amigo dele já tinha se juntado à equipe, e ele vai para dentro de si e encontra esse demônio. E ele vê lá no alto, tipo, um monte de asa voando, não dá nem pra ver o corpo dos bichos, né? Vê só as asas. E tem uma trombeta, se ele tocar aquilo, ele invoca o anjo. E quando ele vai tocar, vê o demônio e fala: olha só, os anjos não são isso daí que vocês pensam que eles são. Eles são mais cruéis do que o que vocês pensam. E aquela cena me marcou. Porque, digamos, por um lado, seria aquela coisa, um anjo ser cruel é contraditório. Né? Vamos dizer até assim. Seria uma blasfêmia da parte do anime. Foi o que eu pensei na época, digamos, né? O anime tentou colocar uma coisa ali como que pra deixar o anjo legal, pra deixar ele mais arrojado, né? Tipo, ele também pode ser mal, aquela coisa toda. Mas não. O que o anime realmente tentou passar é que tanto é que o anjo depois ele incorpora e o anjo é cruel assim mesmo, sabe? Ele ataca, ele destrói todo mundo, ele não é protagonista, né? Invoca um poder lá mágico, não sei da onde, vence a batalha, aquela coisa toda. Mas denotava-se nessa história aquela, pelo menos da minha percepção, aquela coisa de que o anjo, ele não é exatamente alguém incapacitado de machucar alguém. Até às vezes pelo contrário. O anjo, ele é alguém que vai cuidar do bem maior de todo mundo. Então, às vezes, para educar bem a criança, o pai tem que ser um pouco mais ríspido. Às vezes, para uma pessoa ser saudável, ela não pode comer toda hora. Ela tem, né, prazos de jejum, às vezes até além da sua preferência, às vezes a ponto de ser tortura, vamos dizer assim. No sentido, às vezes, de uma pessoa ser mais sábia, ser mais inteligente, ela precisa de disciplina mental, além de só a informação. Então vamos lá, leio 10 minutos por dia, depois de uma semana você está lendo 20, depois de um mês você está lendo uma hora. Então é claro, tem como atingir essa disciplina por escalonamento e aumentando aos poucos, mas em algum momento vai estar um absurdo, tu vai estar lendo tipo 2, 3 horas por dia. E é óbvio que se tu não fizer aquele pouquinho todo dia vai ser difícil. Agora, tem gente que num descabimento, numa emergência do tipo, eu vou ter que começar minha vida agora do nada e tem que subir muito rápido, a pessoa começa a ler horrores, não consegue entender, mas refaz aquele processo, né, vai indo na marra mesmo, até que uma hora começa a funcionar, o cérebro começa a entrar na linha. É que nem exercício físico. Eu, uma época, eu fazia academia, não surtia efeito nenhum, porque eu fazia escalonado, era aquele pouquinho e cada vez aumentando um pouquinho, sabe? Em anos eu ia ter porte físico. Depois, eu comecei a fazer arte marcial. Hoje eu não recomendo, até por uma questão de gosto pessoal, mas foi muito interessante a experiência, porque no começo não era escalonado, era bem puxado, mas era tipo assim, chega no teu limite, tu faz mais um pouquinho, e essa dor de tu exacerbar teu limite não vai ser só pro teu espírito, no tipo, venci minha própria preguiça, minha própria dor. Entra também aquela questão de, depois de recuperado, aquele teu limite quebrado vai ser o teu novo limite, e tu vai ter que superar ele mais um pouco. Então, quer dizer, quando a gente para pensar na realidade da vida, o anjo, ele não é só bonzinho, ele é aquele que planeja o que vai te fazer crescer. Então, veja bem, seria um arquétipo que ele é bondoso, ele é gentil, só que ele é tão inteligente, mas tão inteligente que ele beira a crueldade. É um arquétipo do tipo assim, eu vou fazer dar certo, tu pode confiar em mim, mas tenha certeza, se eu vou fazer tu crescer, vai ser difícil para ti. Mas uma coisa eu garanto, tu vai estar crescendo. E essa é que é a diferença-chave entre o anjo e o demônio. O conceito é que tu confiar no demônio, tu até tem a recompensa que você quer, mas você está constantemente apodrecendo. Você não tem autodisciplina, você propriamente não se desenvolve. Voltando a esse anime, claro, né, esse anime colocou o anjo como sendo o mais legal de todos. Mas fica aquela coisa. Primeiro, né? Somos todos iguais? Somos todos iguais. Não temos o mesmo interesse. Cada ser humano tem o seu próprio interesse. Por exemplo, eu tenho o desejo de ser alguém melhor. Logo, se eu me autoexijo ser alguém melhor, eu cortei da minha vida pressa. E, para compensar minha falta de pressa, eu coloquei na minha vida desejo de eficiência.
Então, tudo que eu vou fazer na vida, mesmo que um pouco mais lento, eu permaneço fazendo até exceder o necessário. Segunda coisa que eu aprendi foi sempre exceder um pouco o necessário. Um pouco a mais de esforço sempre vai fazer bem, certo? E claro, continuando da mesma premissa, nunca se matar, né? Você fazer demais, você vai acabar se exaurindo, vai acabar desistindo, sempre numa medida que você possa repetir. Ser lento é melhor do que não feito. E principalmente, à medida que você busca excelência em algum momento fazendo lento por muito tempo, tu vai acabar ganhando velocidade. É que nem solo de guitarra. Solo de guitarra no começo é lento, tu não consegue fazer rápido. A velocidade vem com o tempo. Mas enfim, mantendo um pouco o foco nessa questão de pressa, depois eu explico melhor essa parte de invocação de arquétipo. Mas entrando um pouco nessa questão de pressa, existe muito uma coisa muito feia da parte das pessoas, que é cortar ou até quelar o próprio raciocínio na justificativa de necessidade de eficiência, né? Por exemplo, eu estava falando com alguém muito querido para mim esses dias, né? Eu estava falando para ela assim, bah, vamos tal lugar, vamos almoçar junto. Ela disse, vamos. Quando a gente foi sair, ela começou a se atrapalhar. Eu falei, calma, faz devagar. Ela começou, não, mas tem que ser assim, tem que ter pressa, tem que ser rápido. Eu falei, não, não, definitivamente não. Quanto mais rápido tu tentar fazer, pior vai sair. Às vezes tu respirar um pouco mais devagar é obrigatório. Outra coisa, quanto mais importante for, mais proibido de errar você está. Porque veja bem, tô lidando com um carrinho de criança, eu tô com 5 na mão, não tem problema deixar um cair, é de plástico. Agora, você imagina eu estar com 5 copos de vidro na mão. A situação fica mais intensa. Agora, você imagina eu estar com uma papelada de contrato de uma empresa que vale 10 milhões. Aí não é um copo de vidro. Se cair água, se acontecer qualquer coisa com esses papéis, são 10 milhões. Entende? Então, digamos, existe uma diferença de intensidade e seriedade na vida. E as pessoas cometem um erro horrível, que é de quanto maior a intensidade, maior a pressa. E ao contrário. Quanto maior a intensidade, quanto mais sério, mais proibido de errar você está, mais lento você tem que ser para ter certeza de não errar. E mais proibido de parar você está. Por que tem que ser assim? Porque a gente busca, veja bem, conseguir as coisas na vida. E para conseguir as coisas na vida e degustá-las decentemente, tem que ser assim.